O programa Cidade Aberta, segunda edição de hoje, começa aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, região cobertura Farroupilha. Também estamos no ar pelo aplicativo de celular da TV Cidade Farroupilha, aplicativo da TV Cidade que está no celular. Baixe e tenha acesso diariamente, ao vivo, à nossa programação. E também pelo nosso site www.tvcidade.net. Tudo que passa no canal 14 simultaneamente está no aplicativo de celular da TV Cidade e também pelo nosso site. O programa de hoje fala sobre a reflexão, o Dia do Trabalhador, a ser comemorado, celebrado na próxima terça-feira. Nossos convidados nos estúdios, está conosco a presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Farroupilha, a Cristiane Colombo, o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado e do Vestuário de Farroupilha, o Juvelino Ângelo de Bortoli, e também o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, o Leandro Angonese. São nossos convidados aqui nos estúdios da nossa TV Cidade Farroupilha. O programa Cidade Aberta, então, que dá continuidade, nós vamos seguindo falando mais. Eu quero agora abrir mais espaço também para os nossos convidados e fiquem à vontade para interagir sobre a questão da reforma trabalhista. Muitos empresários que têm passado aqui pela TV Cidade têm enaltecido a reforma trabalhista. É importante que a gente ouça também o lado do trabalhador. O que vocês já colocaram no programa ainda, não caiu a ficha ainda, o trabalhador não tem noção das perdas que ele tem tido, dos direitos que ele poderá perder, vai perder com a reforma trabalhista, Leandro Angonese? A questão da rescisão acima de um ano tem que ser feita no sindicato. A reforma trabalhista diz que não, que a rescisão pode ser feita na empresa ou no escritório de contabilidade, enfim. O trabalhador fica desprotegido, em outras palavras? De todas e o nosso acordo coletivo prevê que a empresa, que o trabalhador acima de um ano tem que vir no sindicato. Tá? Por quê? Se a empresa não tem nada a dever, por que ela vai no sindicato? Ela não tem gasto nenhum de se deslocar até a entidade e deixar um profissional qualificado conferir a rescisão do trabalhador. Mas não, eles fazem na empresa, forçam, obrigam, coagem, ou no escritório de contabilidade. O que acontece dessas decisões que a gente pegou, R$1.000, R$2.000, R$3.000 a diferença. É nessa base. Tá? Outra questão, a livre negociação, negociar com o teu patrão. O peso do maior do negociado sobre o legislado, é isso? É a livre negociação que eu me refiro assim, o sindicato não precisa mais negociar. O empregado ele pode negociar ele mesmo com o teu patrão. Vai negociar com o teu patrão. Né? O pessoal tem que ler nas entrelinhas que o conjunto para negociar é muito mais forte do que negociar sozinho. Então, assim, tem trabalhadores que nos ligam pedindo que a gente liga para a empresa para colocar papel higiênico do banheiro, porque não tem. Entendeu? Porque os caras não abrem a porta do banheiro para ir no banheiro, porque tem que colocar mais um bebedor, sabe? Se eles não conseguem essa livre negociação nesses pequenos itens, como é que eles vão ter força de negociar uma convenção coletiva, um aumento de salário, sabe? Então, assim, o trabalhador, infelizmente, não está entendendo ainda o malefício que está sendo criado com essa reforma trabalhista. Juvelino e Cristiane, muitas perdas com a nova reforma trabalhista em termos de direitos adquiridos? Um item que dá também para salientar em cima daquilo que o Leandro colocou, a gente tem visto e tem ouvido a nível do Estado algumas empresas que têm demitido os trabalhadores e não têm pago as verbas rescisórias. E aí o trabalhador se obriga a entrar na justiça e o pior de tudo, judicialmente. Na justiça ainda fazem parcelamento de pagar em 10, 12, 16 vezes. Então ficou complicado, ficou ruim para o trabalhador e a tendência é piorar. Quando eu falei antes de que o patrão agora pode chegar e dizer vai para casa hoje e volta a trabalhar amanhã, por enquanto ainda não, porque a maioria dos decídios estão em vigor e tem regras. Mas quando terminar as convenções coletivas que estão em vigor hoje, e vai chegar lá novembro, dezembro, não tem mais essas convenções, e aí como é que fica? Se tivesse uma época de pleno emprego, tudo bem, aí você pode negociar individualmente, até consegue fazer isso, se você é um profissional
competente, você consegue. Mas quando estamos numa época de crise que nem agora, o patrão não quer nem saber, ele vai mandar embora e não quer nem tomar conhecimento. E vai dizer, vai procurar teus direitos lá fora. Então o trabalhador tem que pensar em que se existe uma entidade que ainda defende os trabalhadores, que ainda se preocupa com os trabalhadores, é a entidade sindical. Mas ele tem na mente de que agora o patrão disse para ele que não precisa mais contribuir, porque sindicato não serve, sindicato não presta. Daqui a 2 ou 3 anos, quando ele acordar, ele vai ver que essa reforma que veio aí vai simplesmente fazer com que a empresa diga para ele que você vai trabalhar e vou pagar quando der e quando entrar dinheiro. Infelizmente vai acontecer isso, só que o trabalhador não despertou para isso ainda e vai demorar para cair essa ficha para os trabalhadores com o tempo. Essa reforma foi um conto de fadas? Essa reforma foi uma imposição das grandes indústrias, foi uma imposição dos grandes núcleos industriais a nível do mundo, em que eles acham que tem que ter a liberdade de fazer o que eles querem com o setor produtivo. Ou seja, quem produz a riqueza do país, quem faz esse país andar, não é o empresário, não é a grande empresa, e sim é o trabalhador. E essa parte foi retirada das leis trabalhistas para quê? Para que a empresa possa fazer um domínio da situação no todo e dizer que ela vai impor as regras que ela quer para fazer a coisa funcionar. Porque não vai mais ter o sindicato, porque não tem mais como ele se manter, e aí vai ser quem pode mais chora menos. Presidente Cristiano Colombo, fazendo uma leitura um pouco mais aprofundada do impacto da reforma trabalhista em vigência desde 11 de novembro do ano passado, ela é muito danosa, muito violenta para cima da classe trabalhadora? Ela tolhe direitos? Ela, na verdade, cria prejuízos grandíssimos aos trabalhadores. Vejamos algumas situações que vêm ocorrendo nos últimos dias. A questão que hoje a lei nova prevê a questão do acordo. Então a empresa não quer mais trabalhar lá e em vez de demitir, ela já frauda querendo te dizer que tu vai fazer o acordo para conseguir que ele pague 20% a menos. Está acontecendo muito. O funcionário chega lá e diz, não, a empresa me demitiu. Não, mas ele já deu um papel de acordo para fazer. Então, e a questão das rescisões de contrato. As questões de rescisões de contrato, existe agora mesmo, antes de eu sair da entidade, eu peguei uma para conferir, onde a empresa fez a rescisão e não pagou férias, tinha direito a férias em dobro. Eu até estou levando para casa para dar uma estudada para amanhã apresentar os cálculos para o trabalhador. Mas, então, é isso que eu digo, o trabalhador ainda não se deu conta, porque a maioria das empresas não estão mais vindo ao sindicato fazer os acertos funcionários. Mas é o que o Leandro falou, quem não deve, não teme. Então, eles poderiam vir fazer sim os acertos. Só que a ideia daqui a pouco é deixar de pagar alguns benefícios que o trabalhador tem direito. E, além disso, o que o Juvelino falou, por enquanto ainda está tranquilo, porque as convenções coletivas... É muito recente ainda. É muito recente e as convenções coletivas ainda estão tendo regras... Validade e tem as regras para ser cumpridas. Essa convenção coletiva vigente, ela foi estabelecida ainda antes... Não todos os casos, né, mas enfim, antes da nova legislação. Isso, antes da nova legislação. Agora, a partir do momento que ela deixar de ter validade... Cada um tem o metalúrgico é junho, mas esticou a setembro, nossa database é julho. A partir de julho é que eu quero ver o caos, digamos, se instalar. Para a nossa categoria vai se instalar um caos, porque não vai ter mais acordo para feriados, não vai ter mais a questão de regulação de questão de horas extras, banco de horas, não vai ter mais um salário que eu falei anteriormente, não vai se ter mais um salário normativo, e sim pode-se voltar a pagar um salário mínimo, não vai se regulamentar auxílio creche, quinquênio, triênio, todos os benefícios que a convenção tem. E aí, aonde... Caduca tudo. Caduca tudo. E aí fica a pergunta, aonde que tu vê uma vantagem e um benefício para o trabalhador nessa situação? Não tem. Adamati, eu queria deixar um questionamento, já que você falou primeiro que todos os empresários que passaram por aqui elogiaram. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta a esses empresários: quantos empregos novos eles criaram depois da reforma?
Eu gostaria Porque de saber. foi um dos argumentos gostaria de apregoados saber que a reforma trabalhista viria para gerar novos empregos. Mas eu gostaria de saber quem desses que vieram aqui, criou algum emprego na empresa dele. Porque a pregação foi essa, que ia gerar mais emprego, que ia terminar a crise. E onde é que estão os empregos? Quem criou os empregos? Onde é que estão os empregos? Ressaltando o que a Cristina Colombo falou, a nossa data base continua 1º de junho, só que nós conseguimos que o nosso acordo vigorasse até setembro, para a gente não, já prevendo para não ficar desamparado, tá? Mas eu vejo assim como uma questão também de humanidade, porque colocar, como a lei permite, que uma mulher, que uma gestante trabalhe numa área insalubre, onde que o feto sofra consequências irreparáveis para o resto da vida, é uma questão de humanidade. Tu demitir um trabalhador e tu disser assim, cara, vai procurar teus direitos na justiça, sabendo que a família dele está passando fome, que nem foram casos que aconteceram recentemente na entidade, de empresários que contratam imigrantes e fazem o cara dormir no chão, e o cara tem que comer, fazer fogo de chão para comer, ou quando eles vão no restaurante, não, primeiro almoço branco, depois vocês que são negros, sabe? Assim, a gente fala, parece que é mentira, parece que é um conto de fada, mas não é. É a nossa realidade, sabe? A nossa realidade do dia a dia do Sindicato Metalúrgico de Caxias do Sul. Aí o sindicato não é importante. Passam cerca de 500 pessoas todos os dias, de segunda a sexta, na nossa entidade. São mais de 60 mil atendimentos médicos e dentários durante o ano, sabe? Mais de 20 mil atendimentos, consultas na área jurídica, fora os atendimentos que nós, diretores, todos os dias prestamos aos trabalhadores, que a empresa demite e não paga, faz esse acordo fajuto, onde tu só perde, e tu perde 20% do teu FGTS, tu perde metade do aviso prévio, tu perde metade dos 40%, tu não ganha o seguro-desemprego, entendeste? Então, assim, e ter que ir lá à empresa buscar a carteira de trabalho porque o cara não libera, aí o trabalhador diz, não, mas vocês do sindicato são tudo safados, são isso, são aquilo, aí tu sabe que aquela empresa tem um gato de luz, tu sabe que aquela empresa tem um gato de água, tu sabe que aquela empresa só nega imposto. Então quem é o verdadeiro vilão nessa história? É o sindicato? A gente sabe que tem trabalho, que tem patrões honestos, e a gente está do lado desse patrão que é honesto. Na verdade, a gente não é contra a empresa, a gente quer que o empresário cresça, mas que ele cresça com sabedoria, porque ele cresce porque o trabalhador dá uma mão para ele. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje, aqui na sua TV Cidade Farroupilha, falando mais sobre a passagem do Dia do Trabalhador e também o impacto da reforma trabalhista nas relações do trabalho e no trabalho propriamente dito. A gente volta em seguida, fiquem conosco. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório Dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos,
tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Minuto da Água, apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Ao lavar a louça, primeiro limpe os restos de comida dos pratos e panelas com uma esponja e sabão e só aí abra a torneira para molhá-los. Ensaboe tudo que tem que ser lavado e então abra a torneira novamente para o enxágue definitivo. Se você optar por usar a máquina de lavar louças, ligue ela somente quando ela estiver cheia. Numa casa, lavando louça com a torneira meio aberta em 15 minutos, são utilizados cerca de 117 litros de água. Com economia, o consumo pode chegar até a 20 litros. Minuto da Água, apoio Corsan, a vida tratada com respeito. Abrir uma torneira e servir um copo d'água é tão comum que você nem pensa como tudo acontece. São 6.000 pessoas trabalhando para que você tenha água própria para consumo. Milhões de litros são captados, limpos, descontaminados e armazenados todos os dias para que esta água chegue à sua casa limpa e saudável. Cada gota é a certeza de um futuro sustentável. Corsan, com você para tratar a vida com respeito. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, no aplicativo de celular e também pelo nosso site. O programa hoje com a presença de representantes de sindicatos e trabalhadores de algumas categorias aqui de Farroupilha e da região também. Conosco o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado e do Vestuário de Farroupilha, o Juvelino de Bortoli. Também está conosco o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, o Leandro Angonese, e ainda a presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Farroupilha, a Cristiane Colombo, são nossos convidados nesta edição. Bom, agora nesse segmento final do programa, eu gostaria mais de deixar à vontade também os representantes dos sindicatos que estão com a gente. E depois do panorama que vocês traçaram da dificuldade colocada nas relações do trabalho para o trabalhador também, o que vocês, as categorias, os sindicatos que vocês representam, têm como bandeiras, como desafios e demandas de trabalho, olhando a sequência pela frente? Vou começar com a Cristiane Colombo. São muitos os itens que, na área do comércio, o sindicato está empenhado, também trabalhando bastante? Sim, a gente vem continuando fazendo o nosso trabalho de fiscalizações, de conversa, inclusive no dia 1º de maio, já aproveitando, o comércio de supermercados não pode abrir, né, com a mão de obra trabalhadora. Então vai ser um dia... Está convencionado via convenção coletiva. Exatamente, que não pode ter mão de obra trabalhadora. Então o sindicato vai estar na rua fiscalizando para não deixar que trabalhem com a mão de obra empregada, né? Então a gente vem continuando fazendo nossos trabalhos. Existem muitas situações de fraudes, enfim. A gente, depois da reforma trabalhista, foi um dos períodos que a gente mais ingressou com ações contra as empresas e com ações civis públicas, onde o sindicato vem representando os trabalhadores, porque os trabalhadores estão com um certo receio
de ingressarem, então o sindicato vem ingressando com muitas ações. Então a gente continua fazendo o nosso trabalho e desempenhando da melhor forma possível e lutando pela classe trabalhadora, né? E a gente ainda acredita que aí na frente a gente consiga fazer alguma coisa para mudar esse cenário dessa legislação trabalhista. Sempre as convenções coletivas, os chamados dissídios coletivos, têm sido conturbados, difíceis, muitas reuniões. Talvez esse desse ano poderá ser o mais difícil dos últimos anos, Cristiano. Olha, eu acredito que sim, que vai ser um dos mais difíceis. Não acredita no contrário. Não acredito no contrário, não acredito que a gente vai fechar tão, os outros anos foram difíceis, esse ano vai ser muito mais difícil. Os outros anos passados a gente fechou e com percentuais muito baixos, porque as inflações, a última inflação deste mês foi 1,56. Então, vai ser muito difícil. Bastante difícil. Juvelino, na área do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Calçado e do Vestuário aqui do município de Farroupilha, as bandeiras, as reivindicações, o que se vislumbra pela frente? A gente tem mantido as bandeiras que todos os sindicatos têm mantido de lutar contra essa reforma, de tentar derrubar a maioria dos itens que são prejudiciais aos trabalhadores. A luta não terminou ainda. Uma outra questão que a gente está trabalhando é conscientizar o trabalhador que se nós estivermos unidos, nós temos vitórias. Se nós estivermos, que nem o patrão quer, que não se contribua mais, que cada um faça por si, cada um vai negociar como quer, nós vamos estar espalhados. E aí o patrão vai tomar conta, e que nem a Cristiane falou agora da questão da negociação, vai chegar na hora de negociar o dissídio, aí o patrão diz, não, mas eu vou negociar diretamente com cada trabalhador. E aí como é que fica? E o sindicato vai cada vez estar mais enfraquecido, porque para você ter toda uma estrutura que funcione em relação ao trabalhador, você tem que ter um advogado para fazer os encaminhamentos, você tem que ter uma sede, você tem que ter uma estrutura funcionando em relação a isso. Tem que convocar os trabalhadores, o trabalhador teria que participar da assembleia e fazer e se conscientizar que a nossa unidade é que vai nos levar à vitória, e a nossa desunião e que vai levar ao fracasso maior ainda. Perfeito. Leandro Angonese, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região. A pauta de reivindicações de vocês, até por ser o maior sindicato de trabalhadores da região, é muito extensa? A pauta, sim, são 70 itens, mais de 70 itens da convenção coletiva. Sim. E estamos elaborando mais alguns itens para ver se a gente consegue negociar. Mas a gente está prevendo que o empresariado vai querer cortar pela metade. Então, assim, vai ser tensa a negociação, vai ser complicado. A gente nem fala muito índice de valores, porque a inflação está 1,8. 1,56. Então, não chega a 2%. Não chega a 2%, tá? Mas, assim, o trabalhador não perdendo as conquistas de longas datas do acordo coletivo já é um ganho considerado. E uma coisa que a gente não entende, que o trabalhador tem que entender, é que numa sociedade capitalista que a gente vive, onde que a produção depende da venda, vai vender para quem? Para o trabalhador que reduz pela metade do seu salário? Sabe? Então vai produzir para quem? Para os marcianos? Sabe? Então é complicada a situação. E o trabalhador tem que se identificar que ele é assim, que ele é trabalhador, que classe ele pertence, entendeu? Quem ele é, onde que ele quer chegar. Ele não pode se enganar. Muitos trabalhadores, porque trocam a cor do guarda-pó, porque ganham um pouquinho a mais, acham que são os donos da empresa. Não são empregados. O único que não pode ser demitido é o dono da empresa. Não interessa a função que ele exerce, ele é trabalhador. Ele tem uma categoria, ele tem o sindicato que o representa, e o sindicato não é um despachante, ele não está lá para carimbar documento. O sindicato é uma fonte, é um foco de resistência. E esse período não é de avanço, é sim de resistência. Estamos lutando pela primeira vez, não para avançar, mas para não perder. Essa luta é para não perder. E a gente sabe que a gente não pode botar a categoria em risco. São muitas as
como é que eu posso colocar a questão de luta, como que o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região vai trabalhar daqui para frente, diante de todo esse contexto, quais são as bandeiras que vocês estarão defendendo? A bandeira principal é o fim da reforma trabalhista. É o combate à reforma trabalhista. Combate à reforma trabalhista. A queda da reforma trabalhista. Por completo. Por completo. Por completo. Sabe? E se tem que ter reforma, ninguém está discutindo que não, sim ou não, tá? Se tem que ter reforma, mas não uma reforma que é feita do dia para a noite. Tem que ser uma reforma bem estudada, porque as pessoas que fizeram a reforma não entendem a reforma que fizeram. É por isso que que aumentou o número de ações. Porque a reforma está complicada. Nem os autores da reforma não entendem a reforma. Ela tem várias interpretações. Sabe? Se tem que fazer uma reforma, tudo bem, então que se analise. Por que ela tem que ser votada? Como é que o relator vai ler mais de 500 páginas numa noite e no outro dia dar o parecer e votar? É isso que o pessoal tem que entender. Sabe? Isso foi feito a toque de caixa, por quê? Para prejudicar o trabalhador. E, consequentemente, vai prejudicar mais adiante o pequeno empresário, e o grande empresário, e o comerciante. Porque estão vendendo, porque daqui a pouco vão vender as indústrias nacionais para o mercado de fora. Como é que um país... Multinacionais. Como é que um país que quer o desenvolvimento, que quer a independência, vende a Petrobras, quer vender o sistema de energia, quer vender o sistema de abastecimento de água, a questão do minério. Vamos voltar a ser colônia. Isso é uma questão política. Um país que tem um potencial, que tem água, que tem petróleo, que é para ser um país de primeiro mundo. É interesse de quem que não seja? Bom, quero iniciar a rodada de despedida, 1 minuto para cada integrante que está aqui nos estúdios, também uma mensagem, enfim, as considerações finais, ao mesmo tempo em que agradeço a presença da Cristiane, do Juvelino e também do Leandro. Inicio com o Leandro, já que estava com a palavra, a sua mensagem final pelo Dia do Trabalhador. Bom, agradecer a TV Cidade de Farroupilha, no programa Cidade Aberta, e assim, me desculpar se eu me excedi, se eu me emocionei, porque esse tema emociona, tá? Porque a gente lida com pessoas, a gente lida com famílias desesperadas, e isso de uma forma ou outra nos afeta. Agradecer o espaço, né? E que estamos sempre à disposição, e que a luta não terminou. Da mesma forma, muito obrigado. Juvelino Ângelo de Bortoli, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado e do Vestuário de Farroupilha. Adamati, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a TV Cidade nos dá para poder conversar com os nossos companheiros e dizer que o dia 1º de maio seja um dia de reflexão, que cada um pense o que quer para a sua família, o que eu quero é de que eu vou me individualizar e vou lutar sozinho, ou se eu vou lutar com um grupo todo, se eu vou lutar com uma categoria unida. Então, é uma reflexão que tem que ser feita por nós, e o empresário precisa vender a sua mercadoria, vai vender para quem se não tem quem tem emprego e tem salário para poder consumir isso. Então, é uma reflexão que tem que ser feita por nós, mas também as empresas têm que pensar um pouco no que elas querem com o futuro, sem o trabalhador e sem o consumo. Perfeito, obrigado pela presença. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Empregados no Comércio de Farroupilha, Cristiane Colombo, também obrigado. E a mensagem final. Também quero agradecer a TV por ter abrido esse espaço. Quero deixar um parabéns pelo Dia do Trabalhador. Apesar dos apesares. Apesar de tudo. E realmente que o trabalhador reflita o que ele quer para ele. Acho que é o momento dele refletir se ele quer lutar sozinho ou se ele quer que tenha alguém lutando por ele, que esse alguém lutando por ele é a entidade que tem força junto com todos os trabalhadores. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Mais uma vez eu agradeço a presença da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Empregados no Comércio de Farroupilha, a Cristiane Colombo. Obrigado também ao vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado e do Vestuário de Farroupilha, o Juvelino de Bortoli, e de igual forma agradecendo ao Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, ao secretário-geral Leandro Angonese, que foram nossos convidados no programa Cidade
Aberta de hoje, que está chegando ao seu final aqui pela TV Cidade Farroupilha. Dia do Trabalhador vem aí, cada um na sua categoria, no seu ramo de atuação. Trabalhador, faça a sua reflexão. Nós mexemos com alguns assuntos bastante delicados, mas enfim, que não podem ser deixados de lado. Enfim, os representantes dos sindicatos aqui tocaram nesta temática. Apesar de tudo, cumprimentar e também enaltecer a figura do trabalhador nas mais diversas áreas pela contribuição que dá a este país. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha.